Bom pessoal, sejam bem-vindos, nós estamos aqui para mais um vídeo aula. Eu sou Flávio Moura e hoje nós vamos demonstrar a diferença básica entre uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Vamos fazer isso por meio de um experimento didático e espero que você acompanhe conosco esta videoaula. É mais voltado ao pessoal do terceiro ano, então vamos lá. Primeiro, vamos aqui apresentar o nosso material. A nossa videoaula vai consistir desse material, que é uma campanula, uma cuba de vidro, uma base com uma campainha, um experimento, um material chamado radiômetro de Crookes, uma bomba de sucção de ar. Vocês podem ver algo bem simples. Bom, gente, primeiramente vamos observar aqui a nossa estrutura. Eu vou colocar aqui, vou colocar a cuba de vidro exatamente em cima e vou colocar também, vou conectar isso aqui à bomba. Como vocês podem ver, vou conectar a bomba, está conectado. Então vamos ligar a campainha, posicionar a cuba de vidro exatamente sobre a base. Você percebe que ainda dá para ouvir a campainha tocando. Vamos ligar a bomba de sucção. Bom, gente, aí está. Percebe que não se escuta o barulho, é apenas o suar da base, mas da campainha mesmo você não escuta. Eu vou tirar daqui, ó, a válvula está fechada. Eu vou permitir que o ar entre dentro da cuba de vidro e então a onda mecânica, ou seja, a onda sonora, vai se propagar mais uma vez. E aí o ar entra e nós já passamos a ouvir mais uma vez a campainha. É claro que se eu tirar, o barulho se torna mais intenso. Esse é o experimento de onda mecânica. Agora vamos para a onda eletromagnética. Como já apresentei, o radiômetro de Crookes. E aqui uma fonte uma lâmpada incandescente, ou seja, porque uma radiação mais intensa. Neste radiômetro, perceba que você tem uma ventoinha com 4 faces espelhadas, sendo que uma de um lado é branca e do outro lado é preto, ou seja, a face branca ela vai refletir a radiação, a face preta vai absorver a radiação. Então eu vou deixar ela nessa posição aqui e nós vamos observar o que acontece. Observe que ela vai absorvendo a radiação e ela vai produzindo esse torque, ou seja, ela vai girar. Eu vou parar um pouquinho, ou seja, eu forçar ela a girar para o outro lado, e mesmo assim, quando a radiação incide sobre ela, ela vai produzir o torque na direção, no sentido quem olha na vertical, sentido horário. Então esse aqui é uma onda eletromagnética se propagando no vácuo. Como você pode ver, diferentemente da cuba de vidro, o som não se propaga no vácuo. A onda eletromagnética pode se propagar tanto no vácuo
quanto no ar, quanto no meio material, o ar, neste caso. Bom, pessoal, para nós sintetizarmos, vamos resolver aqui uma questão do Enem sobre onda eletromagnética. Aqui nós temos a seguinte questão: explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas e ejetam para o espaço partículas carregadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. O gráfico abaixo mostra o tempo transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão solar até a chegada dos diferentes tipos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra. Então, analisando o gráfico, nós temos o seguinte: observe a escala de tempo das perturbações solares e seus efeitos. A primeira delas é o raio-x. Então, efeito: primeiras alterações na ionosfera. A segunda delas é ondas de rádio, efeito: interferências de rádio. A terceira, partículas de alta energia, efeito: alteração. E quarto, por último, plasma solar. E o efeito é tempestade magnética. Se nós vemos o que é uma tempestade magnética, observe agora esta figura. Aí está uma tempestade magnética. Você pode ver que aqui nós temos a Terra e o campo magnético da Terra defletindo a radiação solar. Então, uma tempestade magnética é quando essas ejeções acontecem de forma bem mais intensa, mais abrupta. E isso pode durar 24 horas, 36, 48, pode durar até dias. Então, a pergunta para nós é a seguinte: considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádios geradas em uma explosão solar. Então, nossa referência, nossa pergunta é sobre ondas de rádio. Observe no gráfico, é a segunda de cima para baixo. Então, sobre ondas de rádio, considerando o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio gerada em uma explosão solar dura mais que uma tempestade magnética. Então, observe que a onda de rádio, fazendo uma leitura correta do gráfico, a duração dela é da ordem de minutos até 1 hora. Enquanto que a tempestade magnética, a duração dela é da ordem de dias, como eu falei agora há pouco. Então veja só, isso contraria a nossa primeira alternativa. Dura mais? Não, ela dura menos. Ela é da ordem de minutos, fazendo a leitura correta do gráfico. Item B. A onda de rádio chega à Terra 10 dias antes do plasma solar. Quanto a essa questão de tempo, na verdade isso é bastante simples a gente pensar, porque ambas são ondas eletromagnéticas e, portanto, viajam à velocidade c da luz, ou seja, a velocidade c é constante para ambas. Então, se chega 10 dias antes ou depois, não faz sentido. Letra C. A onda de rádio gerada em uma explosão solar chega à Terra depois da perturbação por raio-x, analogamente ao anterior. Não dá para dizer chega antes, chega depois. Aconteceu instantaneamente, elas chegarão ao mesmo tempo, já que depende da distância, que é a mesma para ambos, e da velocidade da luz, que é constante para ambas as radiações. Letra D. A onda de rádio gerada em uma explosão solar tem duração maior que a da perturbação por raio-x? Opa! Então veja só, ondas de rádio. Observando o gráfico, você veja que a perturbação da onda de rádio ela é realmente maior, ou seja, ela tem duração maior do que a onda de raio-x. Então, a nossa item D é o nosso provável gabarito. Vamos ver o item E.
A onda de rádio gerada em uma explosão solar tem duração semelhante à da chegada à Terra de partículas de alta energia. Ora, a duração dela é semelhante, ou seja, o intervalo de tempo que elas ocorrem são semelhantes. Observe que ondas de rádio, o intervalo de tempo que eles ocorrem é da ordem de horas, enquanto que em partículas de alta energia a duração é da ordem de mais ou menos aqui, ó, minutos até horas, enquanto que enquanto que onda de rádio ela começa da ordem de minutos e termina em hora. Então aí está, gente, nosso gabarito, o único que satisfaz a condição descrita no texto e no gráfico é a letra D. Essa foi só uma questão só para a gente exemplificar ondas eletromagnéticas.